Olá, galera da terceira série, tudo bem? Professor Valdinei, novamente com vocês, para a aula 82, ainda iremos falar sobre dissertação. Pessoal, não esqueçam que o Classroom agora mudou, né? Vocês precisam entrar lá, responder a atividade que é obrigatória para registrar a frequência de vocês, beleza? Pessoal, na aula de hoje, nossos objetivos são diferenciar o desenvolvimento da dissertação de outras partes do texto. Nós vimos na aula 81 a introdução e hoje iremos ver o desenvolvimento. Entender a importância de ser bem informado para poder argumentar. Perceber a importância da linguagem usada no gênero dissertação. Vamos diferenciar os argumentos pessoais daquelas informações. E vamos aprender um pouco mais sobre os elementos conectivos dentro de um texto, beleza? Pessoal, olha só, vamos só relembrar aqui o que nós vimos na aula passada. Vimos na aula anterior que a dissertação é um texto estruturado em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, o teu texto não deve ter menos do que 3 parágrafos. Pelo menos um para a introdução, 1 ou 2, que é o ideal para o desenvolvimento, e 1 para a conclusão, beleza? Vimos também que na introdução o autor deve apresentar o tema e a tese que será defendida. Pessoal, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a argumentação. Na argumentação, você precisa ou deve usar pelo menos 2 ou 3 argumentos. Mais do que isso, pode usar? Pode, claro que pode. Só que você corre um risco de se perder aí no caminho, na costura do teu texto, beleza? Então, na argumentação, eu vou ter 1, 2, 3 argumentos. 4, pode, mas não é aconselhável, beleza? E 2 argumentos bem desenvolvidos já é o suficiente. Pessoal, olha só, vamos ler agora o desenvolvimento de uma dissertação. A dissertação da Amanda Carvalho Maia Castro, que fez em 2015 o Enem e é uma das poucas alunas que tirou nota 1000 no Enem de 2015. O tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então a argumentação dela começa da seguinte maneira, o segundo parágrafo, né? O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para este tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes, e assim a liberdade para o ato é aumentada. Pessoal, aqui nós temos o primeiro parágrafo do desenvolvimento que a Amanda fez. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho agora, colocassem a cabeça para funcionar e respondessem lá, após ler o primeiro parágrafo do desenvolvimento, identifique qual argumento ou argumentos utilizados pela autora, beleza? Pessoal, tempo para vocês, nós já voltamos com a resposta. Voltamos, galera. Vamos então ver a nossa pergunta novamente? Após ler o primeiro parágrafo do desenvolvimento, identifique qual argumento ou argumentos utilizados pela autora. Olha só, pessoal, ela usou nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento
A naturalização da violência contra a mulher é algo histórico e socialmente construído. Pessoal, lembre-se, lá na introdução, lá na aula 81, nós vimos que já na introdução ela já falava alguma coisa sobre essa questão histórica e social, beleza? Os textos têm que estar totalmente amarradinhos, totalmente ligados. Pessoal, vamos ler o segundo parágrafo do desenvolvimento da Amanda. Ela diz o seguinte: além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino, em detrimento do feminino, reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Pode-se perceber, faz parte já da conclusão do texto da Amanda. Pessoal, o texto da Amanda é um texto extremamente claro, uma linguagem clara, objetiva, direta. Pensem agora no segundo parágrafo do desenvolvimento e respondam, identifique qual argumento ou argumentos que a autora utilizou no segundo parágrafo do desenvolvimento, beleza? Tempo para vocês, nós já voltamos com a resposta. Voltamos, galera. Quebraram a cabeça aí para responder a pergunta? Não, facinho, facinho. Olha só. Agora identifique qual argumento ou argumentos a autora utilizou no segundo parágrafo do desenvolvimento. Ela utilizou um argumento no primeiro parágrafo e um outro argumento no segundo parágrafo. O argumento principal agora dela é o seguinte: a ideia de superioridade do homem objetifica a mulher e a construção da cultura do medo. Ou seja, a mulher vira um objeto na mão do homem, né? Para a gente pensar também e refletir um pouquinho sobre isso, galera. Olha só, o desenvolvimento é justamente o corpo da redação. É nele que colocaremos nossos argumentos, tomaremos um posicionamento e defenderemos os questionamentos da introdução. Por isso, é muito importante que sua introdução seja bem clara e já traga um pouco daquilo que veremos ao continuar o texto. Pessoal, vou voltar a falar para vocês, vou insistir nisso com vocês. A introdução tem que estar ligada com o desenvolvimento e vice-versa, e assim também lá com a conclusão. Você fazendo uma introdução muito bem feita, muito clara, né, deixando claro os teus objetivos, você vai conseguir argumentar melhor. Veja só, existe uma coisa que a gente chama, né, no meio acadêmico, de conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? É uma expressão que se refere ao conhecimento acumulado de um certo indivíduo sobre toda a realidade, ou seja, sua experiência de vida. Para você, estudante, o conhecimento de mundo é adquirido não só nos bancos escolares, mas em toda observação e leitura de bons conteúdos. Pessoal, essa questão é uma questão bastante importante, essa questão do conhecimento de mundo. Quando a gente estuda, é óbvio que a gente aprende várias coisas que são próprias de cada matéria, geografia, matemática, enfim, né? Mas a gente também precisa sempre buscar informação. No mundo tecnológico como o nosso, que a gente está sempre com uma enxurrada de informação, é importante que você busque sempre estar bem informado. Olha só, quando você está bem informado, você consegue argumentar melhor. E o bem informado aqui, galera, não é só quando você vê notícias, por exemplo. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, que você, por exemplo, você pode escutar música sertaneja,
Ótimo, maravilhoso. Música sertaneja é bom, né? Um modão lá para vocês curtirem. Só que só escutar música sertaneja para você que vai fazer vestibular é um erro. Porque você precisa escutar coisas boas, coisas que façam a gente pensar, façam a gente refletir. Né? A gente tem a MPB, né, a música popular brasileira, é sensacional para você refletir sobre momentos da nossa história. É importante isso para você. Quando você vai ler um livro, é legal você ler um livro sobre vampiros, sobre bruxos, seja lá o que for que você leia. Mas é bom você também ler de vez em quando alguns autores bons, inclusive autores brasileiros, Machado de Assis, José de Alencar, enfim. A gente tem uma infinidade de autores bons que fazem com que o nosso conhecimento de mundo se amplie, fique maior, beleza? Olha só, para fazer um bom desenvolvimento, precisamos estar cientes daquilo que vamos abordar. Para quem tem dificuldade em escrever e organizar as ideias, uma boa dica é anotar, mesmo que de forma aleatória, todos os questionamentos e pensamentos que lhe ocorrem ao ler o tema. Depois você pode ir enumerando da forma que quer que apareçam no seu texto e, por fim, ir unindo tudo, aumentando a capacidade dessas ideias, mas sempre com cuidado para não perder o foco nem deixar as frases desconexas. Pessoal, olha só, os elementos conectivos dentro da redação do Enem, só os elementos conectivos valem 200 pontos. Quando você tem as ideias, quando você faz isso, vai anotando lá as ideias que você tem sobre o tema, e você só joga as ideias no papel, o texto eu costumo dizer que o texto vira um Frankenstein, né? Vira partes de um texto e fica um todo horroroso. Então é importante que vocês tentem usar os elementos conectivos, e aí a gente pode usar os pronomes, as conjunções, enfim, advérbios, tudo aquilo que vocês já aprenderam. Beleza? Pessoal, olha só, você precisa saber que a coesão se refere ao encadeamento do seu texto, a ordem sequencial e ligação harmoniosa entre as frases e os parágrafos. Essa ligação deve ser feita com mecanismos linguísticos, como os artigos, advérbios, pronomes, conjunções e preposições. Acabei de falar para vocês que a conexão dentro da redação do Enem, dentro lá da avaliação da redação do Enem, vale 200 pontos, só a conexão. Quando você usa os elementos conectivos adequados, você também não corre o risco de fazer um texto incoerente, né? Que são coisas ali, a coesão e a coerência são coisas que caminham juntos. Então a gente precisa sempre pensar e estudar antes, pensar, refletir o que você sabe sobre o tema. Não esqueçam que o Enem sempre vai trazer um tema atual para vocês, né? O ano passado, o Enem trabalhou com a questão do cinema, o número de salas de cinemas no Brasil. Professor, mas eu nunca estudei cinema. Faz mal, você frequenta cinema, você vai ao cinema, né? Você ouviu falar que alguém foi ao cinema. Então, era um assunto que você poderia estar ali informado e tirar algumas conclusões daquilo que você precisa falar, beleza? Pessoal, olha só, trouxe aqui mais uma atividade para vocês. Observe essa passagem do desenvolvimento que lemos. Além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia dá, e aí continuava o texto. A pergunta é o seguinte: que termos a aluna Amanda utilizou para fazer a coesão textual nesse trecho? Explique o que você percebe desses elementos, beleza? Galera, tempo para vocês, fácil, nós já voltamos com a resposta, beleza? Voltamos, galera. Vamos lá, então? Olha só, observe essa passagem do desenvolvimento que lemos lá do texto da Amanda. E a pergunta era o seguinte: que termos a aluna utilizou para fazer a coesão textual nesse trecho? Explique o que você percebe desses elementos. Pessoal, esse trecho é o início do segundo parágrafo do desenvolvimento dela. Então, ela utiliza ali o além disso,
que faz referência ao parágrafo anterior, ao primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então, ela liga esse parágrafo com o anterior, com esse, além disso. E dentro desse parágrafo, ela usa também, nesse trecho aqui, o isso, que são pronomes que a gente usa para fazer referência a algum termo que já foi mencionado anteriormente, beleza? Pessoal, olha só, a dissertação argumentativa, a construção de um bom texto, segue a seguinte ordem de importância. Então, a gente precisa pensar em algumas coisas que são importantes na construção do nosso texto dissertativo, beleza? Então, olha só, domínio da gramática. Pessoal, professor, eu não consigo dominar a gramática. Consegue sim. Tudo que você tinha que aprender sobre gramática, você aprendeu até o 9º ano. Depois disso, no ensino médio, você simplesmente fez revisão desse conteúdo, né? Eu sei que tem gente que diz, você aprofunda o conhecimento. Não, é exatamente a mesma aula, muitas vezes até, beleza? Então, a parte de gramática é aquilo que você aprendeu até o 9º ano e continua aprendendo, óbvio, eu como professor ainda aprendo coisas novas sobre gramática. Uma outra coisa que é importante é ter conhecimento sobre o tema. Pessoal, quando você vai fazer uma dissertação, você precisa fazer algumas reflexões. Antes de começar a construir, a fazer o teu rascunho, o que você sabe sobre aquele tema. E por mais que você ache bobo, isso vai te ajudar bastante na hora de desenvolver as ideias. A gente precisa compreensão de ideias sobre o tema, né? Então, esse segundo e o terceiro quesito aqui, né, o conhecimento sobre o tema e compreensão, estão ali caminhando de mãos dadas, né? Você precisa compreender as ideias sobre o tema. Exposição das ideias. Você precisa expor as suas ideias sobre o tema de maneira clara, objetiva. Pessoal, não esqueçam que o conhecimento e a compreensão é nada mais, nada menos que, muitas vezes, a leitura dos textos e estímulos, né? Que pode ser textos, pode ser letra de música, pode ser poesia, pode ser uma imagem, pode ser uma tira, pode ser um gráfico, enfim. Você tem uma infinidade de possibilidades que o pessoal que pensa na redação pode colocar para vocês ali. Capacidade de síntese, você precisa sintetizar, porque senão você fica um texto que você fica, aquele famoso encher linguiça, fica só colocando ideias e as tuas ideias elas não estão caminhando para uma mesma direção. Então é preciso que você tenha capacidade de síntese. E posicionamento pessoal. Pessoal, vocês precisam aparecer na redação. Lembrando, pessoal, que não é aconselhável vocês usarem primeira pessoa na dissertação do vestibular ou do Enem, né? No Enem você não vai zerar, mas não é legal quando você usa a primeira pessoa, eu ou nós, ou os verbos em primeira pessoa. A gente prefere sempre usar os verbos na terceira pessoa, deixar o texto mais impessoal, beleza? E o desenvolvimento da argumentação. Então, da mesma forma que você argumenta com o teu colega, com o teu amigo, sobre o teu time, ou sobre o carro que você prefere, ou sobre a aula que você prefere, você também deve argumentar dentro do texto dissertativo, beleza? Pessoal, informação versus argumentação. No desenvolvimento de um texto dissertativo, o aluno pode alternar informações dos textos motivadores e informações do conhecimento de mundo que ele traz. Mas é muito importante que o aluno apareça no texto. Caso contrário, a dissertação poderá parecer um gênero informativo, jornalístico. Porém, é preciso saber equilibrar as informações e argumentações para também a dissertação não ficar parecendo um artigo de opinião. Pessoal, o texto dissertativo é um texto que você precisa equilibrar. O número de informações que você traz, né, as informações que você vai pegar muitas vezes ali dos textos estímulos ou de algum estudioso que você leu, estudou durante a tua escolarização, você pode trazer essas informações, citando sempre a referência, só que se você só faz isso no texto, ele vai parecer muitas vezes um texto jornalístico, uma notícia, uma reportagem, uma parte de uma reportagem. Você também não deve somente utilizar os teus argumentos. O teu texto corre um sério risco de ficar um texto pedante, um texto arrogante, beleza? Então a gente precisa cuidar, achar o equilíbrio entre a informação e a argumentação. O que eu sugiro para vocês? Uma informação e uma argumentação. Uma informação e uma argumentação. E assim você faz os teus 2, 3 argumentos no desenvolvimento. Pessoal, um quiz agora para vocês quebrarem a cabeça. Analise os trechos do desenvolvimento que lemos e em seguida marque somente aqueles que são argumentos da autora, que não são informações, beleza? Pessoal, quebra a cabeça aí, tempo para vocês, nós já voltamos.
Voltamos, galera, beleza? Quebraram a cabeça? Fácil, fácil isso daqui, olha só. Analise os trechos do desenvolvimento que lemos e, em seguida, marque somente aqueles que são argumentos da autora. Pessoal, nós tínhamos ali 3 alternativas. A primeira dizia: o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. O segundo, dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social. E o terceiro, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Pessoal, as 2 primeiras opções eram argumentos da autora. Ela não traz. A terceira aqui, ó, podem ver, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo. Isso é uma informação que ela buscou em algum lugar. Ela trouxe do conhecimento de mundo dela. As 2 primeiras alternativas traziam argumentos próprios, né? Lógico que uma ou outra coisa a gente sempre pega ali de alguma ideia, de algum texto que a gente leu. Mas são argumentos que ela trabalhou e colocou no texto como argumentos dela, beleza? Temos mais um quiz aqui para vocês. Sobre as características do texto dissertativo, podemos afirmar que, novamente, para vocês pensarem sobre as características do texto dissertativo. A primeira alternativa diz o seguinte: suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não. A segunda alternativa, apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva. E o texto de opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor, beleza? Tempo para vocês, nós já voltamos. Voltamos, galera. Vamos lá, então. Sobre as características do texto dissertativo, podemos afirmar que, pessoal, a primeira alternativa, quando diz ali, características são contar uma história. Isso é um texto narrativo. A segunda, apresentar informações sobre um objeto ou um fato específico. Isso é muito característico dos textos descritivos. E a terceira alternativa, que é a nossa resposta, diz o seguinte: texto de opinião no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Beleza? Pessoal, olha só, na nossa aula de hoje, nós compreendemos a importância de se fazer um bom desenvolvimento de uma dissertação. Lemos e interpretamos um desenvolvimento de uma redação nota 1000 do Enem. Diferenciamos os tipos de argumentos que podemos utilizar no desenvolvimento da dissertação. E também entendemos a importância de se fazer uma boa coesão, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Na aula 83, se eu não estou enganado, nós continuaremos com o gênero dissertação, beleza? Até a próxima, galera!